Boa noite, Thaline. Oi, boa noite, Dariane, tudo bem? Bem-vinda. Eu acho que eu tô meio cortada aqui. Tentar arredar um pouquinho mais pra Ai, verdade. conseguindo me enxergar bem. Deixa eu ver se eu consigo posicionar aqui. Agora, acho que foi. Tá ótimo agora. Me ouvi direito? Sim, você tá me ouvindo também? Ouvindo sim. Ah, legal, então. Sim, pessoal. Então, vou me apresentar rapidamente. Aí daqui a pouco a Thaline se apresenta. Eu me chamo Dariane Bahia, sou enfermeira. Me formei agora no final de 2019. O tema do meu TCC foi sobre o método Billings e eu também sou instrutora, fiz o curso de instrutores também no final do ano. E é isso. Hoje eu estou aqui como colaboradora do Centro São José. Espero que seja uma live muito produtiva. E agora você, Tadine, pode se apresentar. Boa noite a todos. Obrigada, primeiramente, ao Centro São José pelo convite. É a minha primeira live, né? Então, graças a Deus é de um tema que eu gosto muito, que eu sou apaixonada, né? Que eu tenho como missão. Então, para quem não me conhece, né, meu nome é Thaline, eu sou casada com a Átila, tenho 5 anos, tenho 3 filhos, um no céu, intercedendo por nós, a Maria Elisa, que tem 3 aninhos, e o Thales, de 8 meses. Né? E só para vocês entenderem por que eu vim falar desse tema. Eu sou instrutora também, como a Dariane, já tenho 4 anos, habilitada pela Semplafam, né? Aqui estava até falando antigamente, né? A gente atendia antigamente, que eu digo até início do ano, a gente atendia as pessoas em casa, né? Agora a gente está fazendo atendimento online nesse tempo que estamos vivendo. Então, acaba que antes as pessoas ficavam nessa dúvida, onde encontrar alguém que ensine o método Billings, né? E lá no site da Semplafam, você pode encontrar de todas as regiões, né, do Brasil. E aí eu tinha o costume de atender as pessoas somente aqui de Belém, né, que tem essa divisão, normalmente tem a questão da divisão por bairros, né. Agora com online a gente pode atender de qualquer lugar, né, até nos lugares que não tem instrutora e a gente consegue ter acesso agora. Então, de certa forma, né, nós ganhamos nesse sentido, né, o atendimento, apesar de ser bem melhor presencial, né, quando a gente está mesmo olhando o gráfico pessoalmente, né, então eu já estou indo para outro lado, voltando, né, então eu sou instrutora do método Billings, né, e a gente faz esses atendimentos, né, de forma individual, com as pessoas. E por isso esse convite para que hoje eu esteja aqui falando um pouco para vocês sobre o método, o que é, né? Não vai ser nada assim. Vai ser um bate-papo, né, Dariane? Eu espero. Não vai ser nada assim muito, né? Até pelo tempo, é uma conversa para que as pessoas possam conhecer mais a respeito do método e se interessando, né, para quem não conhece, que possam estar buscando esse atendimento, né? Lembrando que o método de ovulação Billings, ele é um método que ele vai tratar dessa individualidade da mulher. Então, ele vai trabalhar com uma pessoa única, né? A gente sempre fala, nós somos únicos. Então, ele vai trabalhar justamente essa individualidade. Por isso que é importante ressaltar que você que tem interesse, né? Depois que a pessoa escutar aqui, de repente, a live e despertar esse interesse de realmente ser usuária do método Billing, de buscar esse atendimento com um instrutor da Semplafam, porque, infelizmente, a gente sabe que tem muitas informações erradas, né? Às vezes a pessoa vai procurar saber pela internet e nem sempre as informações vão ser verdadeiras do autêntico método Billings, né? Então, que busque as informações no site da Semplafam e possam estar procurando, né? A mim, ou a Dariane, ou a Rainer Dica, já vi que entrou aí, que é a nossa coordenadora maravilhosa aqui do Norte. Então, é isso, assim, acho que a introdução é essa.
Posso Ave continuar? vai só rezar uma Ave Maria para entregar a live, consagrar a Uhum, live, e depois a gente dá continuidade, tá bom? tá ótimo. Em nome do Vamos lá. Espírito Santo. Amém. Amém. Ave Maria, cheia de graça, Cheio o de Senhor é graça, convosco. Senhor. Bendita sois Bendita vós entre as sois vós, bendito é o fruto do bendito é o vosso fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Deus. Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. São José, Rogai por rogai nós, abençoai as nossas famílias e as famílias do mundo inteiro. em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Então, para começar a nossa live, eu queria que tu partilhasse um pouco com a gente como foi que tu conheceste o método. Provavelmente antes de se tornar instrutora, tu fostes usuária. Então, para te partilhar um pouco com a gente a tua história com o método Billings, como tudo começou até chegar aqui. Certo, então vamos lá. Eu falo, assim como o método é obra do Espírito Santo, né? Eu não tenho dúvidas disso. Também foi ele que soprou na minha vida, né? Para eu chegar. Foi bem, assim, inicialmente, né? O padre Fabrício, que é um padre amigo muito querido, não está mais aqui em Belém, ele estava em missão nas ilhas na época, e eu sou da comunidade Caju, então ele estava constantemente lá com a gente. Ele é de BH, e essa moça estava, não lembro que ela veio fazer, se foi alguma missão ou se ela veio passeio. E aí eu estava namorando ainda com o meu marido, né? E aí ela começou a conversar comigo, assim, tinha outras pessoas lá na festa, ela começou a conversar comigo e ela falou que ela dava palestra sobre o método Billis e começou a conversar e até então eu nunca tinha ouvido falar e não sabia do que, né, não fazia ideia. E aí eu fiquei super interessada, né? A gente já tinha interesse em noivar e tudo mais, já tinha nós namoramos por 5 anos, então nós já pensávamos, né? Já buscávamos viver um namoro conforme a vontade de Deus. Então eu ficava pensando, né? Como vai ser? E aí foi realmente obra do Espírito Santo. E aí esse foi o despertar, né? Depois a Gisele e o Marcelo, que são instrutores muito queridos, foram fazer uma palestra lá na Caju. É sobre o método Billings, né? Passou um tempo depois desse episódio. E aí, nesse dia, foi o meu despertar, né? Eu falo que o método Billings, para mim... Não tô te ouvindo, Dariane. Não tô te ouvindo. Tô vendo que tu estás falando, mas eu não tô te ouvindo. Posso continuar? Não tô ouvindo. Vocês estão me ouvindo, pessoal? Estão ouvindo a Dariane? Vou continuar falando enquanto a Dariane tenta ajeitar, né? Por causa do nosso tempo. Então, pessoal, depois dessa palestra da Gisele e do Marcelo, foi como se fosse uma segunda conversão para mim, né? Eu falo do método Billis. Então, foi um despertar. E passado um tempo, sim, estamos te vendo, Dari, só não te escutando. Então, só para resumir, que a gente já tem um monte de coisa para falar. Depois de um tempo, eu não lembro como foi que eu cheguei lá no Centro de Cultura para fazer esse curso do método Billings. Eu acho que foi o Padre Damor que me chamou, mas eu só lembro que eu já estava lá. Eu realmente não lembro como foi para até o curso no Centro de Cultura. E o meu interesse era para ser usuária, né? Eu fui para estar de acordo com que a nossa, né, dentro de um matrimônio. E
eu fui me envolvendo, né, nas aulas e tudo mais. E quando eu fui, né, submeter lá na Caju, fui conversar sobre a minha situação lá, que eu estava fazendo o curso, aí a Caju me jogou nessa missão de ser instrutora, porque ia coincidir uns dias com a nossa formação e eu ia precisar de autorização para estar lá e não ir para a nossa formação. Na época nós tínhamos formação todos os sábados e coincidia. Então eu fui autorizada para... vocês estão me escutando, pessoal? Eu estou falando porque a Dariane estava sem áudio. Então, a Caju me colocou como essa missão, né? E eu fui, né? E acabei terminando o curso ao longo do ano inteiro para ser instrutora. E acabei me formando e tudo mais. E tendo isso como missão mesmo para ajudar as famílias, né? Foi isso muito forte no meu coração, assim, sempre soprou forte no meu coração essa missão para que eu pudesse ajudar a minha comunidade, né, inicialmente, e as outras pessoas que pudessem vir até mim. Então, graças a Deus. Oi, Marjorie. Oi, prima. Minha prima lá de Manaus, olha aí. Então, aqui estamos, né? Normalmente a gente dá curso de noivos, né? A gente dá palestra nos cursos de noivos, então, vira e mexe, nós éramos convidados, né, para palestrar. E é um pouquinho do que eu falo lá que eu vou falar hoje aqui para vocês mesmo, né? Dessa experiência, porque voltando, né, como eu disse, o método Billings, ele é algo muito individualizado mesmo, então a gente precisa desse atendimento individual para que a pessoa se torne usuária, né? Então, como eu me tornei, né? Eu me tornei usuária já para ser instrutora, e aí foi no ano que eu casei, que aconteceu de eu fazer o curso, ou foi, não, eu casei em 2015, foi em 2016 que eu fiz o curso. E aí fui habilitada, né, para estar nessa missão. Fala aí, Dariane, para ver se teu áudio já está saindo. Vai ficar só eu falando aqui. Ai, meu Deus. Oi, agora eu estou te vendo e te ouvindo. Nicos. Tá, Pode tá continuar, Diane. travando um pouquinho. Tá Tá, travando? tá, eu tava falando, tá travando um pouquinho, mas dá, assim, tá saindo depois. Tu fala e só sai depois, né? Mas aí eu dou um tempinho para te ouvir. Mas eu tava falando sobre a questão de como eu conheci o método, e aí, então, depois que eu fiz o curso, passei a ser usuária, né? E, enfim, eu acho que eu já acabei essa parte, a gente já pode passar para outra parte, né? Do método em si. A Celis fez uma pergunta, até estava falando, lembrei, que se outras pessoas que não são da igreja podem utilizar o método Billings, né? Aí a gente vai entrar mesmo na questão do método para falar o que é, né? Então, sim, com certeza, o método Billings é um método de ovulação, né? Que ele serve justamente para o controle, né, da nossa fertilidade. Então, é um método científico, né? E às vezes as pessoas falam assim, é um método da igreja. Com certeza ele foi fruto do Espírito Santo, nasceu no seio da igreja, né? Mas é um método também científico, né? Reconhecido pela Organização Mundial da Saúde. Isso é importante falar. E ele não é o único método que a igreja permite, né? A igreja permite que nós utilizemos também de outros métodos naturais, né? Para espaçar uma gravidez, né? Em casos de razões justas, né? Então, mas antes de eu entrar nesse ponto, eu quero falar especificamente primeiro do que é o método Billings, né? Então, esse método ele foi criado por médicos, tá? O Dr. John e a doutora Evelyn Billings. Então, eles, depois, vou resumir, né, que a gente... Então, eles estudaram com outros médicos, né, até chegarem, a partir do estudo do muco cervical,
né? Então eles fizeram esses estudos, né? Cada pessoa ficou com uma parte, cada médico, né? Um foi estudar o muco, os hormônios, e tudo mais. Eles se uniram para estudar e formou o método de ovulação Billings, né? Ele serve tanto para obter uma gravidez, para espaçar uma gravidez e para o controle da saúde reprodutiva da mulher. Então, muitas vezes a gente não sabe reconhecer a nossa ovulação, né? A gente não sabe, não conhece o nosso ciclo, né? A gente não sabe que a gente precisa, para vir uma menstruação, a gente precisa ovular. Então, a gente ovula para poder menstruar, né? Ovula para poder menstruar. Então, às vezes, a gente tem outros tipos de sangramento também, que não necessariamente são a menstruação. Então, por isso que a ovulação ele é o evento máximo do nosso ciclo, né? Isso serve também para a nossa saúde, né? Então, se a gente está ciclando o natural, né, o que Deus criou, né, a forma do organismo da mulher de funcionar natural é para que a gente menstrue, para que venha a ovulação, que venha a menstruação, exatamente, para que a gente tenha esse conhecimento do nosso corpo, não só a gente, mas os nossos maridos, né, para que a gente possa utilizar o método e ser livre, né, que é isso que a igreja nos pede, né, essa liberdade de não usar nenhum tipo de mecanismo artificial que atrapalha muitas vezes a nossa própria saúde, né? Como já hoje, graças a Deus, já é muito falado, né? Então aquela ideia de que as pessoas falavam a igreja proíbe tudo, a gente sabe que é tão somente porque a igreja ela levanta a bandeira da vida, né? Então a igreja sempre vai ser a favor da vida. Então os contraceptivos, em sua grande maioria, são abortivos. Então não tem como, é incompatível com a nossa fé, com a moral católica, né? Isso dentro, né? Se a gente for estudar o catecismo da igreja, lá no sexto mandamento, não pecar contra a castidade, né? Tem uma parte que fala justamente, eu até anotei aqui, se depois vocês tiverem interesse de ler, é do ponto 2366, que começa, que fala da fecundidade no matrimônio. Então é lindo, é maravilhoso, assim. Então a gente vai entender, né, muitas coisas que às vezes a gente não consegue compreender e acha que é tão somente uma igreja proibitiva, mas pelo contrário, né, a igreja ela se preocupa com o amor humano, com o amor conjugal entre os esposos e nos permite, né, isso é importante destacar, que a igreja nos permite que a gente use de métodos naturais para espaçar uma gravidez por motivos justos. Aí a pessoa pergunta, o que são esses motivos justos? Né? Então eu sempre converso assim, né? Que quando me perguntam, que a pessoa sempre avalie que não venha de motivos egoístas, né? Que avalie se você está sendo generoso com Deus dentro do seu matrimônio, né? Porque Deus é infinitamente generoso conosco e por que não, né? Nós não sermos, né, generosos com Ele também. E daí vem toda a questão de aceitar os filhos como dom de Deus, né? De saber que os filhos são para o bem do matrimônio, né? Os filhos, eles são realmente bênção na vida do casal. Então a gente sempre tentar quebrar essa mentalidade contraceptiva que foi imposta na nossa sociedade, né? Especialmente lá na década de 60, que foi aí justamente quando o método chegou à tona, né, para depois dos estudos, né, o conhecimento do método vem também da questão da Humana Vitae, e que veio, né, quem não conhece essa encíclica aqui, estou até aqui com ela, de São Paulo VI, né? Então, essa encíclica ela fala justamente da regulação da natalidade, então ela veio ratificar tudo aquilo que a igreja sempre falou para nós, né? Assim, eu estou falando aqui para nós cristãos católicos, né? Que queremos viver, né, ter uma vida conforme a vontade de Deus e conforme a moral católica, né? Mas, enfim, deixa eu voltar aqui, depois eu vou para esse outro lado, se eu me perco. Então, falando da Humana Vitae, fala aí um pouquinho. Karine falou uma palavra-chave. Ela falou que a igreja permite, né, que os esposos, os casais, utilizem de métodos naturais
para espaçar uma gravidez. E é muito importante essa palavra permite, porque muitas pessoas falam, os casais devem utilizar os métodos naturais para espaçar uma gravidez. Não que deva. É assim, a igreja permite, desde que tenham motivos justos. E aí, nós não estamos aqui, né, para dizer o que é ou não é um motivo justo, porque isso cabe somente ao casal discernir o que é um motivo justo. E seria muito interessante também que esse casal buscasse a orientação de um sacerdote, de um diretor espiritual, que o ajudasse nesse discernimento, né? Para como a Taline falou, para que não seja que a gente não faça essa escolha baseada no nosso egoísmo, mas que a gente veja que de fato é a vontade de Deus, né? Exatamente. E só entrando assim para a pergunta da Celice, porque senão depois eu posso me esquecer, falando assim, o método é para qualquer pessoa, né? Então, por mais que o método tenha surgido no seio da igreja, ele é para todos, né? Então, qualquer pessoa que chega até nós querendo aprender o método, nós temos o dever de ensinar como missão, né? E até mesmo para que as pessoas, quem sabe, né? Muitas vezes serve até de transformação em muitos casamentos, de conversão, né? Eu fui para o congresso do Método Billis em São Paulo em acho que foi 2018, e teve uma palestra do Padre Paulo Ricardo lá, sensacional para gente, e ele falava justamente isso, assim, do Método Billis, da gente usar como um meio de evangelização mesmo para outros casais, né? Tem muitos casais que às vezes estão em vias de separação e conhecem o método, né? E realmente essa parte da espiritualidade mesmo, quando conhece, é encantadora, né? Porque essa cooperação amorosa entre os cônjuges, né? E faz com que o homem se envolva também, não é simplesmente usar um contraceptivo e é tu que sabes, é tu que vê, a responsabilidade é tua. Não, o método ele ajuda você e o seu marido a viverem juntos, né? A partir desse reconhecimento da ovulação, vocês vão saber os dias que vocês estão férteis e aí o casal junto vai discernir se é o momento ou não de gerar uma vida para Deus, né? Consciente. É óbvio que nem toda relação conjugal em dias férteis vai gerar uma vida, porque é só Deus que é o autor, ele é que sabe o momento e a hora. Só que não vai ser algo que você vá, de repente, temer, né? Porque você vai ter segurança do seu ciclo, você vai saber que você está ali com seu esposo, vocês têm uma responsabilidade em conjunto, né? De estar vivendo aquilo, então o olhar é de outra forma. Então, nós ajudamos, sim, outros casais, independentes, né, de ter religião ou não, de qualquer religião que venha a nós, nós ensinamos essas mulheres a conhecerem, né, o funcionamento do seu corpo. Eu lembro muito que a Renedi falou uma vez em uma palestra que eu escutei, que é justamente o método a gente ajuda a salvar vidas, porque, por exemplo, uma mulher que deixa de usar um DIU, que é abortivo, né? Então a gente já está ali salvando bebês, né? De serem abortados. Então, se a gente consegue levar a uma mulher esse conhecimento, que ela pode sim, né, saber os dias que ela está fértil e de repente espaçar ali naquele momento uma gestação de uma maneira natural, até mesmo por conta da sua saúde, né? Então, a gente já está ganhando, né? Com certeza estamos ganhando vidas. Então, Sobre é isso. ensinar para outras pessoas, né? Não somente católicos, também um apelo aos profissionais da saúde que são católicos, porque eu sou enfermeira, né? Quando eu decidi fazer o meu TCC sobre o método Billings, ninguém na minha universidade conhecia, nem a minha orientadora, nem minha co-orientadora, não sabiam o que era um método, e elas também eram enfermeiras, sendo que nós deveríamos estudar sobre o método na universidade, porque é um método que aparece nos manuais da OMS, nos manuais do Ministério da Saúde, e ninguém conhecia. E eu lembro que foi tipo uma discussão que surgiu durante uma aula, era aula sobre métodos contraceptivos, e aí a professora estava falando, caso chegasse uma mulher que fosse religiosa e não pudesse utilizar métodos contraceptivos por causa da religião, o que nós iríamos fazer?
E aí as pessoas começaram a falar, nossa, isso não existe, isso é alienação, como assim a igreja ensina isso? Aí eu falei, não, não é bem assim, né? Eu falei, existem sim métodos que são aprovados pela igreja como o método Billings. Aí todo mundo ficou tipo, método Billings, o que é isso? Que é Aí foi a isso? partir de fazer meu TCC sobre o método. E foi, eu vi, tipo, uma graça de Deus muito grande, porque eu queria, tipo, fazer sobre algo relacionado à pediatria, não tinha nada a ver, e foi, tipo, Nossa, muito de Deus, foi Deus conduzindo. E, legal. e também me inquietou porque os enfermeiros, eles também participam do processo de planejamento familiar, né, na estratégia de saúde da família. E o que eu observava é que quando a mulher chegava lá para dar baixa no pré-natal, para iniciar o planejamento familiar, é, ninguém falava, os profissionais não falavam em métodos naturais. Eles davam duas opções, tá aqui, você escolhe, é camisinha ou é anticoncepcional. É Ou às vezes já verdade. empurrava, nem perguntavam, só receitavam, ó, tá aqui, passa depois ali na farmácia, pega lá preservativo. Não era exposto, sendo que o papel do profissional é chegar pro paciente, pro usuário, e apresentar para ele todos os métodos, Um todos leque os de opções, né? e aí para deixar que o usuário escolha um método que melhor se adeque à sua realidade. Então, É, e eu tenho infelizmente não é essa a realidade, né? em um artigo que eu usei no meu TCC, numa pesquisa, eles fizeram um estudo com pacientes que estavam na fila para ir para consulta de planejamento familiar. E aí perguntaram: ah, você conhece o método Billings? Aí não conheciam. E aí, quando eles explicavam para aquelas mulheres o que era o método Billings, e no final eles perguntavam, tipo, agora que você conhece, se você tivesse tido essa informação e o método, a maioria respondeu que sim, que a gente sabe os efeitos que o Nossa, colaterais condicional gera no corpo da mulher, né? Realmente é um veneno para o corpo da mulher. Então, a gente também tem um papel muito importante em disseminar essa informação, né? Fazer o método ser conhecido não somente no meio católico, mas internet. Oi, estão. caiu minha internet aqui, eu acho. Voltou, né? Sim, é verdade. Então, E isso tudo que tu falaste, né? E às vezes as pessoas chegam até mim, as usuárias, né? E a gente fica até um pouco constrangido, porque os médicos não dão essa opção, né? Às vezes tem pessoas que não podem utilizar o anticoncepcional, e aí tem problema de saúde, né? Que, na verdade, até para quem não tem problema de saúde é contraindicado, né? Se a gente for ler a bula, a gente fica ali horrorizado de quantas coisas que podem acontecer, né? Mas é aquela coisa, a gente não pode falar para a pessoa ir bater de frente com um profissional de saúde também, de forma alguma, né? A gente tem que ter muita caridade e aquela coisa, buscar um médico que lhe respeite, porque infelizmente não são pouquíssimos. Hoje eu acredito que já esteja bem melhor, eu vejo muitos médicos falando já sobre o método Billing. Se a gente entrar na internet, no Instagram, já tem vários médicos ginecologistas cristãos, católicos, que estão divulgando métodos naturais. Então, é uma graça muito grande, porque há 4 anos atrás não existia isso. A Reneide sempre falava, o nosso trabalho é a passos de formiguinha, assim, é uma coisa que as pessoas não ouviam falar. Então, se você confia no seu médico, o seu médico não vai recomendar algo para você, você vai ficar com receio, né? Então, às vezes, você tem mesmo que ter uma decisão, assim, muito além, né? Muitas vezes as pessoas vão procurar por esse lado mesmo da questão da igreja, né? Ou é porque tem realmente algum problema de saúde, já teve algum problema que não deu certo com, com algum contraceptivo e acaba procurando um método por ser algo que não é, né, que eu já vou falando, é um método fácil de usar, não tem efeito colateral, né? E ele simplesmente, como é que você vai saber, né? A gente tem, eu vou tentar pegar minha régua aqui já para entrar para explicar um pouquinho melhor sobre o método, né? Então, a mulher, nós temos o nosso ciclo menstrual, né? Algumas mulheres, elas têm um ciclo curto, então elas menstruam e logo em seguida elas entram no período fértil, tá? São os ciclos mais curtos. A grande maioria das mulheres tem ciclos médios, né? Então,
elas ficam menstruadas, né? E depois elas têm uns dias aqui que a gente diz que são dias de infertilidade, para então entrar num período fértil, tá? E algumas e outras têm um ciclo mais longo, né? Então tem muito mais tempo aqui de padrão de infertilidade para poder entrar num período fértil. Então por isso que as pessoas às vezes falam, método natural, a gente tem que ter um ciclo regular, ciclo bonitinho de 28 dias. Não, até porque não é a tabelinha, muita gente confunde com a tabelinha. O método Billings não é a tabelinha, ele é diferente. Nós temos que aplicar 4 regras, né? Essas regras foram estudadas desde o início do método, elas não mudaram, né? Até hoje são essas mesmas regras, né? Então, a partir desse reconhecimento aqui, nós vamos, né, da nossa fertilidade, nós vamos ver se teve uma evolução para a gente identificar a nossa ovulação, né? Então, para isso, o que que a gente vai precisar, né? Quando a pessoa vem até nós, né, nós vamos inicialmente pedir, vamos pedir 15 dias de abstinência, independente do dia que você esteja do seu ciclo, né? Geralmente a gente pede 15 dias de abstinência, porque a gente tem que saber como é o ciclo dessa mulher, porque muitas vezes ela não faz ideia, às vezes a gente tem mulheres que nem anotam o dia que ficam menstruadas e ficam perdidas total, né? Então, a gente sempre precisa desses 15 dias iniciais para a gente conhecer como funciona o ciclo dessa mulher. Por isso é importante de procurar uma instrutora, né? Se você olhar a informação na internet, muitas vezes você não vai conseguir fazer. Já chegaram algumas mulheres até mim falando, porque eu comecei a fazer um método Billings por conta própria, tá aqui o meu bebê. E de repente, que bom, né? Mas é porque realmente você precisa de uma ajuda, né? Se você tem um motivo que você queira passar naquele momento, né? Então você precisa de uma ajuda para reconhecer conhecer o seu ciclo e aplicar as regras direitinho. Então, a chave, né, do método Billings, a gente vai ajudar a mulher a reconhecer esses dias aqui de infertilidade, né? A infertilidade, ela é um padrão que ele não altera. Todos os dias ela vai estar igual, né? E como a gente vai entender isso, que eu ainda não falei também, né? O método, ele vai pedir anotações diárias e você vai ter que anotar sempre a sensação vulvar, né? Aquilo que a mulher sente, sem toque, né? Naturalmente, é algo espontâneo que você vai sentir na vulva o fluxo que você vai ver na calcinha. Então, essas duas coisas que você vai anotar todos os dias, né? Sempre a mulher se observa ao longo do dia e a última coisa que ela vai fazer ao deitar é anotar no gráfico, né? Então, digamos assim, que a mulher, vou dar um exemplo, né? Ela estava aqui nesses dias de uma olhada de sangue, né? De menstruação, por exemplo. Só lembrando que se ela menstruou aqui é porque ela ovulou anteriormente, né? Então, veio uma menstruação porque ela ovulou. Sempre assim, tu ovula para poder menstruar. Então, digamos aqui que ela estava molhada de sangue, né, de menstruação, aí de repente mudou. Ela não sentiu mais essa sensação de molhada. Ela já sentiu uma sensação de seca, né, uma sensação seca na vulva. Então, daí teve uma mudança de padrão, né? Então, por isso que a gente vai precisar observar diariamente isso. Se o padrão aqui tiver todos os dias iguais, todo dia tá igual, eu vou saber que essa mulher, ela tá infértil, né? São os dias de infertilidade dela. Se daqui teve uma alteração, digamos que ela estava vindo seca, seca, seca todos os dias, de repente ela mudou e sentiu uma leve umidade, ou sentiu algo molhado, né? Então a gente vai ver se vai ter uma evolução para a ovulação, que é até a sensação de escorregadia, né? Então essa sensação de escorregadia, né, vai estar evoluindo aqui diferentes sensações de umidade, molhada, pegajosa, né, até chegar ao escorregadia, né, depois aplicando as regras, né, que eu ainda não falei. Eu estou resumindo mesmo para vocês terem um pouco de noção, mas é importante esse atendimento individualizado, né, que hoje dá para a gente fazer online. Então, só para vocês entenderem mesmo, que a infertilidade é um padrão igual. E a fertilidade, ela é um padrão que evolui sempre até chegar à sensação de escorregadia, que a gente diz que é o dia ápice, que é esse X aqui, que aí vai ser, eu vou saber que é o meu ápice, porque teve uma evolução e de repente mudou bruscamente. Então eu vim num padrão alterando, de repente eu fiquei seca, ou de repente eu fiquei até mesmo úmida, né? Que se a gente for
colocar num grau, né, quando a gente vai se observando, a gente vai vendo que o úmida, né, ele é menos do que um pegajosa, que é menos do que algo molhado mesmo, parece que eu fiz xixi e não secou, ou algo escorregadio, que é algo bem lubrificado. Então, algumas mulheres também conseguem ver o muco, né, o muco fértil, ele tem aparência de clara de ovo. Então, é um muco transparente, é elástico, né, isso também a gente consegue identificar. Então, enfim, o método Billings ele vai pedir essas anotações diárias, a aplicação de regras, para que a gente possa, para que a gente possa estar reconhecendo a nossa ovulação, que é o evento máximo do nosso ciclo. Né? Então, por isso que precisa dessa individualidade, porque não vai ser igual, né? O meu ciclo é diferente do teu, que é diferente né, de outra mulher, de todas as outras mulheres. Então, e só é importante falar da questão da amamentação também, antes que eu esqueça, né? Que às vezes a pessoa fala, quem está amamentando pode utilizar o método Billings? Sim, com certeza, né? Eu estou amamentando e é possível, né? Quem amamenta fica à espera dessa ovulação, né? Algumas mulheres, elas já ovulam logo, assim, Ana, bem na hora da amamentação tu entraste. Então, algumas mulheres ovulam logo, né? Logo depois do sangramento do pós-parto, tem gente que rapidamente ovula, outras, né, depois, quando começa a introdução alimentar, e outras até demoram até um ano para voltar à ovulação, mas é possível, né, nessas observações, aplicando as regras. Só tiveram algumas perguntas aqui que eu não consegui acompanhar. Só fazer um comentário, é que existe um preconceito acerca dos métodos naturais, que as pessoas olham os métodos naturais e enxergam eles como eficazes. E existe esse preconceito com o método Billings justamente porque as pessoas confundem muito ele com o método da tabelinha, como a Karine falou no início. O método Billings não é o método da tabelinha, até porque a tabelinha, o método, ele é feito através de um cálculo e ele não leva em consideração que existem mulheres que não têm um ciclo regular. Já o método Billings, um dos benefícios dele é que ele se adequa a cada ciclo. Então, ele não é um padrão que pronto para que generaliza assim para todas as mulheres. E é um método que ele acompanha a individualidade, né, desse período, desse ciclo menstrual de cada mulher. Uma vez eu ouvi numa palestra sobre o método Billings e eu guardei isso que uma pessoa falou, o método Billings é igual ao amor de Deus, ele é pessoal. Então, É isso mesmo. e mesmo que ele se adequa a todas as fases da vida da mulher, até mulheres que têm ciclos regulares, ciclos irregulares, ciclos curtos, médios, longos, mulheres que amamentam, mulheres no período pós-pílula. Então, pré-menopausa. Muita gente tem medo por causa disso, porque pensa, mas meu ciclo é irregular. Então, não tem por que haver essa preocupação com o método Billings, porque ele realmente acompanha a individualidade do ciclo de cada mulher. É isso mesmo, exatamente. Que eu anotei aqui. Ótimo. Vamos lá, então. Uma perguntou, como é identificado o período menstrual curto, médio e longo? Existem quantidade de dias para determinar o tipo de ciclo? Sim, existem quantidade de dias, né? O ciclo curto é até 19 dias, né? Vou até pegar minha anotação para ver se eu não vou falar errado, mas eu acho que é isso mesmo. O ciclo curto é ciclos até 19 dias, os ciclos médios é de 20 a 35 dias, me corrige aí, Dariane. E os ciclos longos, até eu achar aqui, é a partir de 36 dias. Então, mas como é que a gente vai saber? Só fazendo anotação, né? Anotações diárias, anotações e observações diárias, e aí a tua instrutora vai te ajudar a analisar o teu ciclo, né? Principalmente para quem está amamentando, né? Quem está amamentando normalmente fica num ciclo longo, de muitos dias, até meses, né? Até voltar à ovulação. E aí depois, né? E é importante falar isso também. Às vezes você tem um ciclo antes da gravidez, fica grávida, aí depois que tem um bebê, o seu ciclo não necessariamente vai ser igual anteriormente, né? De repente tem mulheres que têm um ciclo curto depois de uma gravidez,
pode ter um ciclo médio ou um ciclo longo, por isso que precisa mesmo, não tem como fugir dessas anotações, né? E acontece eles até fazem dieta, pode acontecer também de uma mulher saudável, né? Travou, né? Vocês estão me ouvindo? Estão ouvindo? Não estou te ouvindo, Dariane. Travou. Vocês estão me ouvindo, gente? Voltou? Não estou te ouvindo. Uh-uh. Então, eu vou só continuar falando, né? Porque a gente já está com um tempo curto aqui, faltam 15 minutos. Deixa eu lembrar o que eu estava falando, da questão dos ciclos, né? Então, pode acontecer também de uma mulher plenamente, né, saudável, tá ciclando bonitinho, normal, passar por uma situação de estresse, né? Um momento, determinado momento de sua vida, tem um ciclo médio, bonitinho ali, 28 dias. Mas aí acontece alguma coisa e no ciclo seguinte eu posso ter um ciclo mais curto, né? Ou eu posso ter um ciclo longo, né? Então, por isso é importante, né? Esse acompanhamento individual, porque dependendo do que acontece na nossa vida, um momento de estresse, tudo isso influencia. Estresse, ansiedade vai influenciar diretamente no nosso ciclo menstrual. Às vezes a gente fica muito ansiosa à espera, né, de repente de uma gravidez, estou tentando engravidar, e aí eu fico aguardando ali, né, não via a menstruação, e às vezes a pessoa nem está grávida, mas ela atrasa por conta da ansiedade. Então, enfim, diversos fatores vão influenciar diretamente no nosso ciclo menstrual, né, e por isso esse cuidado, né, e vai ajudar até mesmo a nossa saúde, né? A mulher saber se está funcionando direitinho o seu corpo, se você, acho que a gente, não lembro se a gente falou lá no início, né, da fertilidade, né, enquanto dom de Deus, né? Então, a gente sabe que estar fértil é algo bom, né? Nós podemos gerar uma vida a partir disso. Somos cooperadores de Deus no plano da criação. É verdade, Marjorie, difícil, né? Situação de estresse, então, esses últimos meses, nossa. Mas tem gente que fala que vão vir muitos bebês também aí desse tempo, né? Tomara. Muita gente ficou em casa, né? Então, vamos ver. Mas realmente, em momentos de estresse menstrual, é necessário esse acompanhamento mesmo, para a gente, né, dependendo do objetivo da. Esses 15 dias que eu falei de abstinência, né, para o casal ficar em abstinência por 15 dias, para eu conhecer o ciclo dessa mulher. Aí depois a gente vai, libera o casal para relação, né? O método ele não pode pedir muitos dias em abstinência para o casal, né? Então a gente já, dependendo de como esteja a situação, né, libera e vamos para um próximo ciclo para poder analisar. Em média são uns 3 ciclos para a gente ter certeza aqui desse padrão que eu falei, que é a chave do método, a gente saber qual é esse padrão de infertilidade da mulher, para a gente saber quando é que vai começar a ovulação dela, que é um padrão que vai alterar, que evolui. Então, e aqui é a chave do método Bines, né? É saber esse padrão básico de infertilidade para que a gente reconheça a nossa ovulação. Fala aí, Dari, para ver se eu estou ouvindo a tua voz já. Ai, não tá me ouvindo. E agora? Alguém tem alguma pergunta? Eu combinei com ela que faltando uns 10 minutinhos a gente ia
responder para as perguntas. Então já faltam 10 minutos. Deixa eu voltar aqui para ver se tem alguma pergunta que eu não respondi. Essa dos ciclos, né? Eu respondi. A Carlinha perguntou aqui: o muco também muda nos dias de fertilidade? Sim, isso é algo mesmo que, como eu falei, o muco fértil, ele tem a aparência de clara de ovo. Então, é um muco transparente, é um muco mais elástico, né, que você vai enxergar. Mas, dependendo de como esteja ali o ciclo daquela mulher, é possível verificar um muco mais esbranquiçado. Então, e lembrando assim que não deve tocar, né, porque às vezes a mulher quer pegar para ver. Se for procurar na internet, às vezes pode até ver umas fotos assim de alguém pegando aqui no muco, mas isso não deve fazer. Nem toque, nem pegar no muco não é necessário. A gente vai anotar a sensação vulvar, né? Sempre ao longo das nossas atividades diárias, a gente vai conseguir observar essa sensação na vulva de forma espontânea, nunca provocada, tá? Como é que, para vocês entenderem, por exemplo, a gente vai para fazer uma atividade física, né? Então eu estou ali na academia, eu vou ficar suada. Então essa sensação que eu tenho, né, de estar suada, mas é uma sensação que foi provocada, né? Você vai conseguir sentir, ter essa sensação de umidade sem ser provocado. É algo natural, né? Então, essa sensação de umidade que eu falo, só para vocês entenderem, é como se estivesse suado, mas sem ser provocado. Aí há uma sensação de molhada, que você vai sentir na sua vulva, como se tivesse, parece que urinou e não secou, né? Mas também não é provocado, não é realmente o xixi, é uma sensação espontânea que você vai ter, né? Essa sensação de escorregadia, né? Que é a chave para a gente verificar se a pessoa ovulou ou não. Então é algo como se estivesse lubrificado, né? Então às vezes tem algumas mulheres que têm, assim, vem a menstruação, aquela sensação parece que está descendo alguma coisa. Aí vem a menstruação, passou uns dias, aí lá passou mais um tempinho e você sentiu de novo, parece que está descendo alguma coisa. O que você acha de encerrar e iniciar novamente? O sono quer voltar. Pode ser. Vamos encerrar para poder você me escutar, é melhor. Oi, Thalinha. Voltamos. Voltamos, estou te ouvindo. Último detalhes nessa live. Mas é assim mesmo. Não vamos desistir. Não Mas sei é, onde pode dar continuidade. pois é, eu tava explicando ainda algumas coisas do ciclo, da questão do muco, das sensações, né? Que às vezes é difícil identificar. Muita gente, ainda mais que quando inicia, assim, muita gente tem dificuldade, mas né, às vezes eu penso, ai, mas eu sinto e nunca senti isso, não sei como é. Pra mim eu tô sempre seca, já ouvi várias pessoas falando, não, pra mim eu tô sempre seca. Pode acontecer, realmente, né? Importante falar também da questão de algumas mulheres no pós-pílula, né? Que resolvem sair dos contraceptivos e. Ah, tá, verdade, Marjorie, obrigada, que eu estava falando da sensação de escorregadia. Eu ia falar só dessa questão das mulheres que saem do contraceptivo. É muito comum elas se sentirem seca por muito tempo, né? Porque realmente ele deixa essa sensação mesmo, ele atrapalha, né? Essa sensação do muco. Então, ele pode deixar as mulheres por muito tempo nessa sensação de secura. E a sensação de escorregadia que eu estava falando, que pode parecer um pouco quando vem a nossa menstruação. Então, a gente menstruou, aí passam uns dias. Aí, de repente, eu sinto, parece que está vindo alguma coisa de novo. Aí eu penso, mas vem de novo a menstruação? Mas não é. Aí, quando eu vejo, né, às vezes tem um muco ali mais elástico na calcinha. Então, é justamente essa sensação de escorregadia. Parece que está saindo alguma coisa. Algumas mulheres também conseguem observar um edema vulvar, né? Então fica tipo um carocinho na vulva também, consegue sentir esse edema, né? Mas não são todos, né? Algumas mulheres já relataram que sim, outras que não, assim, experiência minha, né? Então que a gente sempre foque na importância dessa sensação, né? A sensação que a gente tem na vulva ao longo das nossas atividades diárias, tá sem som. Falou que tá sem som. Foi a minha mãe, inclusive. Estão ouvindo normal. Ana Tá, Carla. pronto. Então, algumas mulheres relatam que não conseguem ter essa sensação
Peraí que eu não... Sim, eu até esqueci que eu ia falar, mas era... Eu estava falando da questão das sensações, né? Mas acho que eu falei já, né, Marjorie, da questão da sensação que parece que está vindo a menstruação e quando vê essa sensação de escorregadia, né? Parece que está saindo alguma coisa. E tem gente que consegue ver, a falei do edema vulvar também, e tem gente que consegue ver mesmo passando o papel, né? Então, ao passar o papel higiênico, é aquilo ali que você vê, ou na calcinha ou no papel, você vai anotar essa questão da coloração, a espessura do muco. E às vezes também já aconteceu de virem até mim com um gráfico, né, com muitas anotações. Né? Então a gente sempre orienta que seja um pouco mais sucinto, porque acaba confundindo. Então a sensação em uma palavra, né, a aparência do muco em uma ou duas palavras. Então, eu vi algo claro com fios, né, um exemplo. Eu vi algo opaco, eu vi algo transparente, né? Então, a gente vai, a partir dessa junção da sensação e da espessura, muitas vezes a coloração do muco, a gente vai conseguindo identificar essa evolução, né? Sempre lembrando que a fertilidade, ela evolui, é um padrão que altera. Vamos lá, o que mais? Antes de travar, antes de travar, comentar sobre a praticidade do método Billings, que eu lembrei também no estudo que foi feito com mulheres deficientes visuais, que até mulheres deficientes visuais conseguem utilizar o método justamente pela questão da sensação e também pela união assim que tem entre o casal, porque o método Billings, muitas pessoas testemunham, eu ainda não sou casada, mas muitos casais que são usuários do método testemunham o quanto que o método ele melhora o diálogo, né, entre os casais, porque não é um método tipo, somente da mulher, o homem também participa. Então, nesse estudo, eles falavam que a mulher deficiente visual, ela relatava a sensação vulvar e o esposo ia e fazia a anotação, né, daquilo que ele via. Então, achei isso sensacional e eu queria que tu partilhasse agora um pouco sobre o método Billings no teu matrimônio, né? Como as escolhes do método, né, no teu relacionamento, se tu puder falar um pouco. Sim, com certeza. Isso é essencial, né? Você ter... Primeiro por isso que é importante, assim, as pessoas que vão se preparar para casar, né? Que conversem com o noivo, né? Com o namorado, um noivo, que entrem sempre... Já tem que conversar sobre essas coisas, né? Sobre a questão de filhos, né? Tudo que nossa igreja nos pede, né? Sobre essa questão dos contraceptivos, né? Já explicar, se você tem um pretendente, você já explicar, né? O que... Então, eu e o Átila, nós já conversávamos sobre isso. E foi essencial também a gente fazer Nós estudamos muito o catecismo na época do nosso noivado, né? Até precisamos retomar esses estudos mais aprofundados. Então, isso foi essencial para a gente viver bem, né? Casar consciente mesmo da nossa responsabilidade no matrimônio. Então, nós íamos estudar com o professor Ricardino lá no Centro de Cultura e a partir disso nós tínhamos o mesmo objetivo, né, para o nosso casamento. Então a gente já conversava sobre número de filhos, né, todas essas coisas que a igreja nos propõe. É óbvio que eu falo assim, essa mentalidade de abertura à vida, ela não foi imediatamente, né, porque assim, a minha conversão já foi com 20 e tantos anos, do meu marido também, então antes a gente pensava como a maioria das pessoas pensam, né, que às vezes não tem esse conhecimento mesmo que a gente tem. Então, quando eu cheguei né, nós chegamos a ter o conhecimento do método, por isso que eu falo assim, foi uma segunda conversão, porque nos abriu os olhos para muita coisa, e especialmente essa questão da abertura à vida, né, que é tão urgente assim que a gente possa estar propagando, né, nesses tempos de hoje. Então, nós buscamos, né, viver já a gente tinha poucos meses de casado e eu engravidei. Eu ainda não estava fazendo um acompanhamento, assim, com instrutora. Eu ainda, né, casei em 2015, eu só fui fazer o curso em 2016. Então, eu já conhecia o método, eu sabia alguma coisa, só que eu não estava, né, eu não estava utilizando.
Mas nós estávamos abertos, né, de certa forma. E eu engravidei, a gente casou em junho, engravidei em dezembro. Mas aí foi que eu perdi o bebê com 6 semanas de gestação, nosso anjinho no céu. E aí depois, né, foi preciso a gente passar um pouco, né, por orientação médica, para poder tentar novamente. E aí veio a Maria Elisa. Então, assim, para a gente ser instrutor, a gente tem que ser usuário do método, né? É óbvio, né? É coerência, a gente não pode falar de algo que a gente não vive. E assim, o meu marido me ajuda muito, né? A gente sempre fala, né? Propõe que o marido deve participar ativamente, as mulheres às vezes até tem muitas mulheres, né, que chegam com essa vontade, e às vezes o marido não está disposto, a gente sabe que às vezes existe essa realidade, né, e que a gente não pode obrigar, então é algo que a esposa tem que rezar, tem que, né, pedir a Deus e conversar com o marido, muito diálogo, com muito amor, muita caridade, nunca impondo, né, nunca fazendo escondido, jamais, né, então é algo que tem que ser uma decisão do casal, né, que os dois têm que estar dispostos, né, e a gente sempre orienta para o esposo anotar no gráfico, né, sempre, até mesmo, né, que tu falaste da orientação que dá às mulheres cegas, mas é até legal mesmo para todos, essa orientação para o marido participar, então ele vai perguntar como você está hoje, né, todo, né, e aí aquela decisão vai ser dos dois, nunca vai ser uma decisão única, né, porque o casamento não existe isso, sempre é uma só carne, né? Então, foi mais ou menos isso, assim, acho que teve alguma pergunta aqui, não foi? Ela perguntou assim, que ela falou que ela tinha dúvida se a sensação foi ontem ou hoje, principalmente nos dias iguais. Ela falou, isso dificulta. Não sei se eu entendi direito. Acho que tu tá falando da sensação de escorregadia, cara. Ai, a Maíra, pensei que fosse a Carlinha. Às vezes a dúvida, a sensação foi hoje ou ontem. Tá, o que acontece? Ah, já respondeu. Isso é importante falar também. Você tem que anotar sempre no dia. Então, você se observa ao longo do dia e à noite, antes de dormir, você faz a anotação. No dia seguinte, não é bom que anote a sensação do dia anterior. Por quê? Porque às vezes a gente confunde, às vezes a gente esquece, é muita coisa, ainda mais, né, quem tem um monte de atividade, tem filho para cuidar, enfim. Então, o ideal é que você anote no mesmo dia, né, para não esquecer. E caso você esqueça de anotar, deixa em branco, porque às vezes a pessoa quer inventar, eu acho que eu estava assim, e acaba confundindo depois a análise do gráfico junto com a instrutora. Né? Como eu falei lá no início, é ideal que a gente fique nesse acompanhamento mais de perto por uns 3 ciclos, né? Que dependendo, pode ser que equivalem uns 3 meses ou mais, né? Mas o ideal é que o instrutor te acompanhe por 3 ciclos, né? No mínimo, para que tenha segurança, né, do teu PBI, para que você possa depois aplicar o método sozinho, aí recorre ao instrutor só quando tiver alguma dúvida, mas acaba que o instrutor fica ali para sempre, né, a gente cria um vínculo, acho que deu algum problema lá, e que é legal também, que eu sempre falo que nessa missão, Deus já me presenteou com muitos casais, assim, maravilhosos, que eu tive a oportunidade de conhecer, né, alguns que eu não conhecia, porque tem gente que chega até nós que alguém pegou contato com alguém, pegou no site, alguém indicou, então, o que é muito legal, assim, que é importante eu falar, tá bom, meu também? Soltei. Oi. Então, eu estava falando da questão de muitos casais que chegam até mim, que querem conhecer o método, querem usar, e são casais muito especiais, assim. Então, a gente tem essa oportunidade também, enquanto instrutor, de conhecer pessoas maravilhosas que realmente querem, né, buscar fazer a vontade de Deus. E isso, eu não falo assim, nada paga, assim, quando as pessoas vêm até nós para buscar esse conhecimento e a gente passar esse conhecimento que eu encaro como missão que Deus me deu, porque acho que alguns sabem, eu não sou da área da saúde, né? E às vezes o pessoal pensa, tem que ser da área da saúde para falar do método. Não.
Não precisa, né? Então é algo que qualquer pessoa pode ter acesso a esse conhecimento, né? Basta querer conhecer, estudar e também quero mostrar o livro para vocês. Quem tiver mais interesse, né? Que esse realmente é o livro indicado, né? Também para que não procurem outro tipo de, de literatura. Esse é da doutora Evelyn Billes, né? Que tem perguntas e respostas e ele explica também tudo sobre o método. Então esse é o livro-chave, assim, mas nada substitui também a presença de uma instrutora, né? Já ressaltei isso várias vezes. Mas é isso, gente. Ou sobre o app que é recomendado é o eBillings, que é o que a Simplafan recomenda. Não sei se é esse que estão falando. Eu Uhum. queria só falar rapidamente uma coisa, que muita gente pensa que o método é só para quem é casado, né? Só para quem está casado. Só que moças solteiras também podem utilizar o método, até porque o método ele ajuda no autoconhecimento, né? Ajuda na nossa saúde ginecológica a perceber algumas alterações. Sempre partilho com as pessoas próximas a mim, no caso, então, como que o método ajuda na vivência da castidade no meu namoro, que às vezes a gente pensa que é só no casamento, mas, tipo, de já ir vivendo essa preparação desde o namoro, que a gente sabendo quais são os nossos dias férteis, a gente sabe que naquele período vai ter, tipo, um aumento da libido, então, nesse período a gente tem que vigiar e orar mais, né? Com Saber que certeza. não dá mesmo realmente brecha, né, pro Sim, pecado. Saber que naquele sem dia dúvida. eu vou precisar ter uma vigilância maior com o meu namorado, saber que eu vou precisar rezar mais nesses dias. Então, o método, ele ajuda também desde a fase do namoro, a gente já consegue colher os frutos, né? É isso Então, mesmo. A Carlinha falando então aqui que tem uma santa que era usuária também, que é legal falar também, né? Que Santa Teresa de Calcutá. Santa Teresa nossa, de Calcutá, ela foi instrutora do método Billings, né? Ela conheceu pessoalmente o casal Billings, ela ajudou as mulheres na Índia, né? Na época que estava lá um controle de natalidade muito severo e, e ela ajudou, justamente, ela elaborou lá um documento, algo assim, e conseguiu. O governo queria sair esterilizando todas as mulheres na época e ela conseguiu reverter essa situação nessa missão do método Billings. Então nossa, é sensacional, né? Uma inspiração e tanto assim para a gente, né? Papa João Paulo II também, São João Paulo II também esteve pessoalmente com o casal Billings e ele falou tanto, né? De teologia do corpo, tudo isso, reafirmando, né? Tudo aquilo que a Igreja sempre nos propôs para a vivência da castidade, do amor conjugal. Então é isso. se ninguém tiver mais nenhuma dúvida, a gente já pode ir para as considerações finais. Alguém tem mais alguma dúvida? Acredito que não. Acho que não, né? Então, Thaís, agradecer a tua participação. Nossa, foi incrível. Queria Ai, também me muito desculpar obrigada. pelos erros técnicos aqui. Que nada. Foi muito gratificante estar contigo nessa noite, bater esse papo. A gente não se conhece pessoalmente, espero ter a oportunidade, né, de nos conhecermos. Queria Verdade. agradecer a todo mundo que participou, né? Eu gostei bastante que a galera no chat estava bem participativa, né? Não estava só a gente falando, a galera Essas estava minhas realmente. irmãs de comunidade são maravilhosas. Se quiser falar alguma coisa agora, Thaline. Ah, só agradecer também, gente. Eu tava um pouquinho nervosa no início, porque é minha primeira live, mas deu A tudo primeira certo. Tu também, meu Deus. Mas primeira graças a Deus criança. deu tudo certo. Ai, meu Deus. Mas deu tudo certo, né? Espero que a gente tenha tirado algumas dúvidas, né? E despertado também o conhecimento de algumas pessoas, né? Para que venham conhecer o método e plantar a sementinha da abertura à vida, de enxergar os filhos como bênção de Deus, que é esse o projeto, né? De Deus para os matrimônios cristãos, lembrar sempre do aspecto unitivo e procriativo.
Então é isso. E, né, quem quiser conhecer mais sobre o método ou começar a ser usuária do método, né, procurar uma instrutora, podem falar com a Thalia ou comigo, né, que a gente pode estar repassando os contatos. E é Isso isso. mesmo, gente. Obrigada. A live ficará salva todas as partes, né? Quem perdeu ou para quem quiser assistir novamente. E é isso, queria agradecer. E vamos fazer só mais uma Ave Maria para encerrar, né? Vamos lá. E essa noite. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o De Senhor é graça, Senhor, convosco. é convosco. Bendita Bendita vós, sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Santo, Maria, Mãe de Deus, rogai por rogai nós, pecadores, agora e agora, na hora de nossa morte. Amém. São José, rogai Rogai por por nós, família, nossas Jesus. famílias, as famílias do mundo inteiro. Em Espírito Santo. É Amém. isso. Beijos, fiquem com Deus. Beijo, gente. Tchau, tchau.